Você já parou para pensar no que pode estar escondido nas profundezas do oceano? Não falo de peixes coloridos ou corais exuberantes, mas sim de criaturas tão estranhas que parecem saídas de um filme de ficção científica. A Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do planeta, abriga formas de vida que desafiam a lógica, sobrevivendo sob uma pressão que esmagaria um submarino e em uma escuridão onde a luz do sol jamais chega. E o mais intrigante, algumas dessas criaturas são tão bizarras e enigmáticas que até a ciência ainda luta para entendê-las. Quer conhecer os habitantes mais surpreendentes desse abismo desconhecido? Imagine estar na escuridão absoluta, onde a única luz que existe é aquela que você mesmo produz. É assim que vive o peixe-diabo negro, um predador das profundezas da Fossa das Marianas, onde a pressão esmagaria até um submarino comum. Com sua lanterna bioluminescente na cabeça, ele seduz presas desavisadas, que, atraídas pelo brilho hipnotizante, acabam direto em suas mandíbulas afiadas. As fêmeas, verdadeiras rainhas do abismo, chegam a 1 metro de comprimento, enquanto os machos, bem menores, vivem presos ao corpo delas como parasitas, apenas para garantir a reprodução. E se acha isso bizarro, espere até conhecer outra criatura igualmente inusitada. Se há uma criatura que redefine o conceito de peculiar nas profundezas da Fossa das Marianas, é o pepino do mar. Ele parece um ser indefeso, quase sem forma, mas quando ameaçado, libera substâncias tóxicas que afastam predadores, ou até ejeta seus próprios órgãos para confundir inimigos. Estranho, com certeza, mas essa estratégia funciona. Além disso, sua textura gelatinosa e aparência exótica não impedem que ele seja um ingrediente apreciado na culinária asiática. Inofensivo para nós, mas letal para quem o subestima, ele compartilha esse habitat extremo com criaturas ainda mais extraordinárias. Diferente de seus primos de águas rasas, que se escondem dentro de conchas, o caranguejo eremita das profundezas da Fossa das Marianas encontrou uma solução mais criativa. Em vez de conchas, ele usa anêmonas como armadura viva, estabelecendo uma parceria inusitada. Enquanto ele ganha proteção extra contra predadores, a anêmona recebe transporte gratuito pelo abismo escuro, onde poucas criaturas conseguem se aventurar. Parece uma amizade improvável, mas quando se vive num ambiente onde cada vantagem conta, alianças assim fazem toda a diferença. E se acha isso engenhoso, espere até ver uma criatura que parece ter saído de um filme de ficção científica. Se houvesse vida em outro planeta, talvez se parecesse com essa criatura. A água-viva luminosa, descoberta a impressionantes 4.000 metros de profundidade na Fossa das Marianas, parece um ser extraterrestre flutuando na escuridão. Seu corpo translúcido pulsa com um brilho bioluminescente, iluminando o abismo como uma lâmpada fantasmagórica. Mas sua aparência delicada engana. Ela é um predador eficiente, usando seus tentáculos invisíveis para capturar presas desavisadas. Nesse reino onde a luz é uma raridade, o brilho pode ser uma arma, uma isca ou um aviso. E falando em estranheza, há uma criatura que pode ser um dos mais antigos ancestrais dos vertebrados. Agora imagine uma criatura que, por um breve momento de sua vida, possui cérebro e espinha dorsal, mas depois simplesmente os descarta. Parece coisa de ficção, mas é exatamente isso que a Urochordata predadora faz nas profundezas da Fossa das Marianas. Durante sua fase jovem, ela se move livremente, explorando o ambiente, mas assim que encontra uma rocha para se fixar, seu corpo se transforma completamente. O cérebro, desnecessário, a espinha dorsal, vai embora. Ela se torna uma criatura estacionária, filtrando nutrientes da água ao seu redor. Esse comportamento bizarro levanta questões intrigantes sobre a evolução dos vertebrados. E quem diria que uma expedição liderada por um famoso diretor de cinema revelaria ainda mais segredos sobre esse mundo oculto? Poucas pessoas podem dizer que foram até o ponto mais profundo do oceano, e James Cameron é uma delas. Em 2012, ele desceu sozinho até o fundo da Fossa das Marianas, dentro de um submersível projetado especialmente para a missão.
Lá, em um mundo silencioso e inóspito, encontrou criaturas jamais vistas, incluindo os enteropneustos, organismos misteriosos que parecem um elo perdido entre vermes e vertebrados. Além disso, ele testemunhou paisagens alienígenas, onde micro-organismos sobrevivem em condições extremas, desafiando o que sabemos sobre a vida. Mas se acha que o fundo do mar é desabitado, espere até conhecer o peixe que desafia todas as probabilidades ao viver a mais de 8.000 metros de profundidade. Se há um ser que desafia os limites do impossível, é o peixe-caracol das Marianas. Enquanto a maioria dos peixes teria seus corpos esmagados pela pressão absurda de mais de 8.000 metros de profundidade, esse pequeno e delicado habitante se adapta de forma magistral. Com um corpo quase translúcido e nadadeiras que parecem asas, ele nada graciosamente onde poucos ousariam existir. Seu segredo? Uma estrutura gelatinosa e enzimas especiais que evitam que seu organismo colapse sob a pressão extrema. É a prova viva de que a vida sempre encontra um jeito. E falando em criaturas antigas que resistem ao tempo, há um predador que parece ter saído diretamente da pré-história. Imagine um animal que já nadava pelos oceanos quando os dinossauros ainda caminhavam sobre a Terra. O tubarão fantasma, também chamado de quimera azul, é exatamente isso. Uma relíquia viva que sobrevive há mais de 400 milhões de anos. Com um corpo esguio e olhos vazios que brilham no escuro, ele parece um espectro deslizando pelo fundo da Fossa das Marianas, onde a luz do sol jamais chega. Diferente dos tubarões modernos, ele não tem dentes afiados, mas placas ósseas que usa para triturar suas presas. Um verdadeiro fóssil vivo que mostra como a evolução pode ser fascinante. Mas se acha que esse predador é assustador, espere até conhecer um peixe que parece ter sido desenhado para o próprio papel de vilão das profundezas. Se o oceano tivesse um monstro digno de pesadelos, o peixe-víbora certamente entraria na disputa. Com dentes afiados que não cabem na boca e um corpo esguio feito uma lâmina cortando a escuridão da Fossa das Marianas, ele é o ápice da eficiência predatória. Seu segredo? Emboscadas implacáveis. Ele espera pacientemente no breu absoluto, contando com sua bioluminescência sutil para atrair presas desavisadas. No momento certo, ataca com velocidade fulminante, deixando poucas chances de fuga. Uma criatura que desafia qualquer noção de delicadeza no fundo do mar e que nos faz questionar quantos outros segredos ainda espreitam nos lugares mais remotos do planeta. O fundo do oceano é, sem dúvida, um dos últimos grandes mistérios do nosso planeta. Criaturas como o peixe-víbora, o tubarão fantasma e o peixe-diabo negro nos mostram que, mesmo nos ambientes mais extremos, a vida sempre encontra um caminho. E às vezes de maneiras tão bizarras que desafiam nossa compreensão. A Fossa das Marianas é um lembrete de que ainda sabemos muito pouco sobre o mundo em que vivemos. E que, quanto mais exploramos, mais perguntas surgem. E quem sabe, talvez nas profundezas ainda inexploradas, existam criaturas ainda mais extraordinárias esperando para serem descobertas. Se quiser continuar mergulhando nesse universo fascinante, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma nova descoberta.